O SPY abriu, foi buscar exatamente o put suporte aqui nos 590, que era uma concentração de gama importante, e depois disparou. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Estou no gráfico de 5 minutos aqui do SPY para entender o que o ativo fez ontem, dia 20. Então, o ativo no dia anterior chegou nessa core resistance, como vocês podem ver aqui nesse nível do gama, e rejeitou, já abriu com um gap de baixo, consolidou aqui grande parte do dia, e aqui por volta das 3 horas foi quando o ativo começou a cair significativamente. Foi buscar, né, essa concentração de gama, que era uma concentração grande, que puxou o ativo para baixo, e aí depois que encostou, voltou praticamente tudo. Depois que abriu, praticamente não saiu do lugar, né? Porque ele abriu aqui, por volta dos 593, e fechou nos 592. Então, o que eu venho falando para vocês, por causa da baixa volatilidade, o efeito da baixa volatilidade é isso. Quando o mercado sobe muito, a volatilidade cai, e isso quer dizer que os movimentos são menores. Olhando para o QQQ também, é bit baixa, consolidou aqui nessa concentração do gama praticamente o dia inteiro, né? Por volta das 2 aqui o ativo começou a cair, estava na máxima intradiária, tentando fechar o gap, não chegou a fechar, e aí começou a virar. Foi até os 517 praticamente aqui, e aí foi quando voltou e finalizou um pouco acima da abertura aqui, mas não chegou nem na máxima intradiária. A Nvidia também abriu com gap de baixa, caiu aqui forte no começo do dia, depois voltou para o 0 a 0, tentou cair de novo, mas como eu já avisei para vocês também, a concentração do 135 é muito forte. Então, se o ativo estiver abaixo, pouco abaixo, ele vai puxar para esse preço, se ele estiver um pouco acima, ele vai puxar para baixo, no caso. Então, por volta das 4, ele foi e tentou puxar de novo para cima e finalizou próximo da máxima aqui do dia. Por outro lado, a Tesla abriu com gap de baixo, continuou subindo, mas chegando nessa core resistance, o ativo, por mais que conseguiu passar, voltou logo em seguida, voltou rápido. Depois tentou de novo, permaneceu um tempo maior, aqui acima desse nível, e voltou de novo. No final do dia não teve força para voltar para esse preço, para os 350. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então aqui eu consigo ver um gráfico em detalhes dos strikes e as concentrações de Gama. SPY 0DT do dia 20, ontem, 10 horas da manhã. O ativo estava aqui por volta dos 592, representado por essa linha tracejada branca. E nós víamos que tinha uma certa quantidade de gama positivo, a gente está em condição de gama positivo, mas nós tínhamos gama negativo aqui também, e se destacando e maior do que qualquer outra concentração, os 590, que foi exatamente onde o ativo foi buscar. Chegando nesse preço, o ativo voltou rápido. Tá? Então, por que puxou? Porque o mercado tinha grande interesse nesse preço, representado por essa barra aqui vermelha, uma concentração grande de gama. Então, chegando aqui, as pessoas saíram das suas posições e o mercado voltou. É o que eu sempre falo, quanto maior a concentração, maior a probabilidade do preço chegar naquele nível. E normalmente, depois que chega nesses grandes níveis, nós temos uma grande reação também. Ou o ativo volta com tudo, ou ele cai ainda mais forte. No caso de hoje, o mercado chegou aqui e voltou forte. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui nos dados e entender o que o QQQ pode fazer nos próximos dias. Bom, sazonalidade continua no neutro, momentum continua no neutro, volatilidade no abaixo, pontuação das opções continua alta e a condição do gama continua positivo. Então, quer dizer que se o mercado der qualquer retraída, os investidores, o market maker, ele vai comprar aquele dip.
né, aquela queda. Olhando para as próximas expressões, então nós temos do dia 21, que é hoje, grande destaque para os 515, como eu já mostrei esse nível para vocês. E para o dia de amanhã, strike dos 517 como o destaque. Mas nós temos aqui também a resistência, tá? Então, por último, olhando para o vencimento do dia 20 de junho, que é o vencimento mais importante no mês de junho, nós temos bastante gama positivo aqui para o ativo, quer dizer que o mercado acredita que o ativo vai chegar nesses preços. E nós não temos tanto gama negativo. Então, como eu comentei no vídeo de ontem, essa semana e pela próxima, o ativo deve analisar um pouco ou ficar de lado, consolidar pelas próximas semanas e posteriormente com alguma notícia, com algum dado econômico, alguma atualização sobre as tarifas, o mercado pode sim continuar subindo, mas ele vai precisar de uma força, de algum incentivo para continuar subindo, porque ele já está um pouco cansado, vamos colocar assim. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu trago essa análise segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.